Ei pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de algo essencial para a vida, não só de qualquer cristão, mas de qualquer pessoa, de toda pessoa. E quanto mais cedo nós aprendermos sobre isso e começarmos a criar esse hábito, essa constância, mais cedo nós vamos ter a revelação de quem Deus é e de quem nós somos em Cristo. Então fica comigo até o final desse vídeo e não perca, em nome de Jesus, amém? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, como foi dito, hoje nós vamos falar do poder secreto da oração. Talvez você veja até esse vídeo pensando assim, mas eu já sei orar, eu já compreendi, mas sempre há alguma coisa que a gente não sabe. A verdade é que a oração não é só eu repetir palavras sem compreender o sentido, não é só eu falar bonito ou simplesmente lançar palavras vazias. A oração ela é um diálogo sincero com o nosso Pai, é uma conversa de pai, filha e filho. Só que muitas das vezes nós não compreendemos o poder que há. E uma história muito conhecida que vem nos retratar sobre o poder da oração é a história de Daniel. E eu gostaria de ler com você hoje o capítulo 6. E nós vamos ler 3 versículos para poder explicar para você o contexto dessa história e para você poder compreender um pouquinho de como a oração pode grandes coisas. A palavra do Senhor no capítulo 6, versículo 10 vai dizer: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. E agora eu gostaria de ler os 2 versículos quase finais do capítulo 6, o 26 e o 27, que vão dizer, olha, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Você consegue compreender comigo essa passagem? Vem comigo, porque talvez você já até tenha ouvido falar. É uma passagem muito conhecida, não é verdade? Daniel na cova dos leões. E a gente muitas das vezes pode se pensar assim, ele foi perseguido por isso ou por aquilo. Ele foi lançado na cova dos leões porque ele desobedeceu ao decreto. Eu não sei, etc, etc. Mas a grande verdade é que no fundo a gente sabe que tudo foi por causa da oração. O foco não era Daniel, o foco era Deus. Sempre é, sabe? E esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Deus, buscar a Deus. Só que a gente acessa o Senhor, a gente compreende as verdades do coração do Senhor, a gente compreende a nossa identidade, a gente compreende a base da nossa vida através da oração. E é por isso que a gente não consegue orar. Você consegue compreender a dificuldade que nós temos quando nós vamos nos colocar em posição de oração? Seja uma oração simples, seja iniciar aqui esse vídeo de oração, se você compreendesse o que acontece por fora, é barulho, é cachorro, é menino, e tudo acontece para que não se fale de oração. Para você ter noção, até um mosquito muitas das vezes vem e tenta passar aqui durante o vídeo para fazer de tudo que haja interrupções quando se trata desse assunto, porque oração é um assunto essencial para a nossa vida. Se você quer crescer em conhecimento de quem Deus é, você precisa se posicionar em oração, sabe? Só que muitas das vezes a gente pensa que para eu orar, eu simplesmente tenho que estar no meu quarto, de porta fechada e pronto, acabou. Esse é um momento muito essencial, que se você conseguir ter, tenha, porque é um momento específico e separado. Só que oração pode ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento. Sabe, uma vez um rapaz ministrou na igreja e ele disse assim, olha, o rapaz estava em algum lugar que eu me esqueci e ele não orava. Só que oração, o lugar, não quer dizer que o lugar não é de oração. O lugar, ele se torna de oração quando você ora nele. E eu falei assim, é verdade mesmo. Só que a história de Daniel, ela vem nos contar que ele estava ali, estava tudo certo e ele se destacava porque ele tinha um espírito de excelência. Você já viu aquelas pessoas que conseguem fazer tudo de forma muito bem, parece que a mão de Deus está ali, né, agindo e as coisas caminham e destravam e tudo dá certo. E você começa a perguntar assim, nossa, essa pessoa consegue fazer tudo com excelência.
era Daniel. Daniel, ele tinha um espírito de excelência, ele se destacava perante os demais. Mas o segredo dele estava ali na busca constante pelo Senhor. A palavra que nós lemos vai declarar que Daniel orava continuamente 3 vezes ali por dia. Ele se colocava em posição de oração. Então foi criado um decreto, né, um edito, para falar assim: olha, Daniel, basicamente, com as minhas palavras, você vai ter que parar de orar. Porque nós vamos estabelecer um decreto aqui que dentro de um determinado tempo não se pode orar a outro Deus ou buscar recurso de homem algum que não seja o rei. E o rei assina o decreto, só que tudo já era um plano para atingir Daniel, porque as pessoas ali daquela época que estavam ali ao seu redor, eles diziam assim: olha, nós precisamos parar Daniel, né, traduzindo para minhas palavras, nós precisamos fazer alguma coisa. Só que não se acha nada de erro nele. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer alguma coisa contra a lei do Deus dele. Uma vez eu ouvi de um amigo a seguinte frase, traduzida a frase de um autor, que dizia assim: seja honesta em todo tempo, para que caso tenham que falar de você, eles tenham que inventar. Caso tenham que te acusar você, né, eles tenham que inventar. E era isso que eles estavam fazendo com Daniel. Não tinha nada, sabe? Não tinha nada de errado. Ele era excelente nas coisas que ele fazia, porque ele buscava direcionamento de Deus. E talvez isso vai criar conflito onde você convive, onde você trabalha, onde você estuda. O espírito de excelência, buscar fazer tudo com perfeição, compreendendo que é para Deus, talvez vai criar alguns contextos de, sabe, conflito, porque as pessoas vão começar a pensar assim: ah, você tá querendo ser melhor, ah, você tá querendo aparecer. Só que não se trata disso, se trata da compreensão de para quem você está fazendo. Então Daniel, quando ele soube desse decreto que foi criado por causa dele, ele falou assim: deixa eu ir ali orar. E é engraçado, né, porque ele decidiu fazer a coisa certa, permanecer fazendo a coisa certa, porque ele não estava fazendo nada de errado. Só que nós, por coisas muito menores, decidimos parar de orar, decidimos parar ali de nos movimentar em oração, simplesmente porque houve uma adversidade, houve ali talvez algum conflito, alguma tristeza. Você já viu quando você passa por uma frustração? Você cria expectativa em algo e de repente você é frustrado. Engraçado que eu até conversei sobre isso ontem. Mas de repente você é frustrado em algo e você para. Você para de orar, você para de buscar, porque você até quer, mas uma decepção te afasta, te faz fugir. Hoje é dia de voltar para esse lugar. Daniel, ele decidiu permanecer em oração. E então foi dito ao rei: olha, rei, você lembra daquele decreto irrevogável que você assinou, aquele edito? Então Daniel tá lá, orando, tem que lançar ele na cova dos leões. Só que o rei gostava de Daniel, porque o rei via a excelência nele. Então, como assim? E ele pensou e falou assim: eu vou fazer de tudo até o fim do dia para não lançarem Daniel. E o rei começou a se desesperar e a tentar fazer de tudo para salvar, porque às vezes é assim, depois de algo, né, impensado ser cometido, a gente vai tentar fazer de tudo para correr atrás, a gente vai tentar fazer de tudo para colocar as coisas de volta no lugar. Só que a gente tem que se lembrar que quem está no controle de tudo é Deus. Desde o início aqui desse contexto, dessa história que é real, a gente vê Deus trabalhando, sabe? Só que a gente vê porque a gente está de fora. Porque você já pensou se Daniel ele não tivesse nesse contexto de oração, será que ele teria percebido? Será que as pessoas ali, será que o rei, se ele tivesse um pouco mais atento, será que ele teria percebido que em tudo, Deus estava agindo? Então, a história dá continuidade. E Daniel é lançado na cova dos leões e o rei perde o sono, ele não consegue dormir durante a noite. Você vê aquela, né? Ele até jejua, gente. Olha pra você ver. Ele até jejua, assim, ele não consegue comer nada, ele fica desesperado. Sabe por quê? Porque quem não compreende o propósito, quem não compreende a visão, vai se desesperar, tentando fazer coisas para que coisas aconteçam, quando na verdade a gente tem que compreender que Deus está no controle. Você consegue compreender que a gente até vai fazer orações, só que as coisas vão acontecer de uma forma que a gente vai se perguntar assim: quê? Como assim, Deus? Eu orei por aquilo lá e Deus tá falando assim: ei, calma, eu tô fazendo, mas eu tô fazendo do meu jeito. E o jeito de Deus é meio assim, sabe? Eu gosto de brincar que muitas das vezes é irônico, que a gente não compreende, tem horas que a gente ri, tem horas que a gente chora, e no final, quando a gente fala assim: nossa,
Ainda bem que Deus fez desse jeito, porque se Ele não tivesse feito assim, gente, olha como é que Deus é perfeito, porque Ele vê o que você não vê, Ele ouve o que você não ouve, e tudo que Ele te convida a fazer é a orar, a conversar com Ele, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Então a história dá continuidade, e Daniel ali na cova dos leões, após passar do tempo determinado, o rei chega e fala assim, eu tenho que ir lá pra ver, será que o Daniel tá salvo, tá vivo? E o rei chega perto da cova e grita assim, Daniel, será que o seu Deus, a quem você serve fielmente, te livrou? E Daniel responde assim, olha, rei, Deus, Ele sabe, com as minhas palavras, Deus, Ele sabe que eu sou inocente. Ele viu, achou inocência em mim e perante o Senhor também, rei. Então Ele me livrou. Você consegue perceber que ainda que o mundo te julgue culpado, se Deus te vê como inocente, se no céu você está inocente, fique em paz. Fique em paz, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem, tudo vai se mover para a sua inocência, ainda que nesse cenário você não veja. Entende? Espera, confie e ore. Então, a gente chega até esse versículo final que eu li, que está escrito assim, olha, da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Você percebe que essa situação de ser lançado nas covas dos leões, talvez para nós hoje seja assim, só uma história. Mas imagina o contexto. Pegar uma pessoa e colocar dentro de um buraco cheio de leão e a pessoa sair de lá intacta. Você consegue perceber a complexidade disso? Leões comem carne. Você consegue perceber? Olha que coisa louca. Deus livrou ele. Deus cuidou dele. Porque ele estava posicionado em oração. Ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Quando a gente conhece o nosso Deus, quando a gente tem intimidade com Ele, a gente não precisa temer as covas que nos lançarem. Nós não precisamos temer quando nos colocarem perante leões, porque o grande verdadeiro leão da tribo de Judá estará lá para nos livrar. Estará lá conosco. Enquanto o rei estava aflito, Daniel estava ali tranquilo, descansando, porque um anjo havia selado a boca do leão. E no final da história a gente vê que o rei fala assim, olha, agora eu quero que todo mundo saiba que o Deus de Daniel é um Deus que livra, que salva. Você consegue compreender que uma situação, ainda que você não compreenda agora, vai servir de exemplo, de base para as pessoas compreenderem o Deus que você serve? Você consegue compreender que se você permanecer firme em oração, coisas vão acontecer, porque a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então se posicione em justiça, se posicione com pensamento de justiça, de forma justa, e ore e busque, porque a sua oração pode muito em seus efeitos. A oração de Daniel, e a gente compreende muito, a gente vê muito isso no livro de Daniel, principalmente quando ele tem um momento em que ele ora, ele aguarda uma resposta e a resposta demora a vir, mas ela já havia sido liberada a partir do primeiro dia. Então, nós conseguimos compreender nesse contexto de cova, de luta, de conflitos, de anseios, de medo, de preocupação. Em tudo, Daniel simplesmente foi passando, foi para a cova, saiu da cova, tudo com a complexidade, a certeza, a garantia de ele havia orado, ele sabia quem Deus era. Eu gostaria que você se posicionasse em oração, porque a gente sempre coloca padrões. A gente talvez ouve essa história e fala assim, nossa, agora eu vou orar 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite. Glória a Deus, se você conseguir, ore mesmo, mas não crie padrões que você não vai conseguir cumprir. Sabe? Você tem que se voltar para Deus de uma forma contínua e com desejo de estar com Ele. Porque se você criar padrões, você muitas das vezes não vai conseguir cumprir. Porque você só está querendo fazer algo que alguém fez. Se entrega de verdade. Sabe? Você já imaginou como o céu se move quando você ora? Como as coisas estão acontecendo no mundo espiritual quando você está orando, ainda que você não veja. E você consegue se lembrar de coisas que você orou e aconteceram. Se lembre de pessoas que talvez você pediu a Deus para que estivessem buscando ao Senhor e hoje estão buscando a Ele.
de circunstâncias, situações, livramentos, de bens materiais, de qualquer coisa que você orou e alcançou. Então eu te pergunto hoje, por que você parou de orar? Volte para a oração, mas volte hoje. Sabe, porque a gente pensa assim, daqui a pouco eu vou ali orar. Ou então agora eu vou fazer meu planejamento aqui de oração e acaba que a gente planeja e não faz nada. Faça hoje, não deixe para amanhã. Se entrega hoje, porque o Senhor tem nos dito, ei, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então simplesmente continue. Se lembre, sabe? Não queira viver uma vida de busca só por necessidade. Quando eu precisar, eu busco. Quando tiver tudo ruim, eu busco. Não espere chegar ao fundo do poço, não espere chegar ao fundo da cova. Daniel não esperou. Ore antes, ore hoje. Ore agora, ore em todo o tempo. Oração não é simplesmente você ter que se ajoelhar e, meu Deus, e falar e ficar um tempo para mostrar para as pessoas que você está aquele tempo ali. Não! Oração é um momento que você converse com Deus. Tira um tempo, olhe para a natureza e converse com seu pai. Sabe, conversa assim mesmo, pai. O negócio é o seguinte aqui, não tô entendendo o que tá acontecendo não, tá apertado, eu não tô conseguindo fazer nada, tá tudo travado, me ajuda. Deus, olha, eu quero crescer, eu quero me desenvolver em ti, mas tem alguma coisa que me trava, me ajuda, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me transforma, me ensina, me permita mergulhar na tua palavra, para que eu, conhecendo os teus mandamentos, eu não possa me desviar dos seus caminhos. Ore ao Senhor. Fale com seu pai. Quebra toda a religiosidade, todos os padrões e simplesmente conversa com ele. Para de ficar inventando, eu tenho que fazer assim, 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 porque senão Deus não vai me ouvir. E Deus está te ouvindo. As mais simples orações são as que mais Ele ouve. Você já parou para perceber que muitas das vezes você ora umas coisas simples, assim, aleatórias, do nada. Só que você orou com tanta sinceridade, aquilo ali acontece, depois vocês falam assim, gente, pra mim era uma coisa tão simples, tão boba, mas é porque foi sincero, foi de verdade, foi natural. Você não precisou criar situações e lugares e padrões para falar com Ele. Sabe, quanto mais você conhecer a Deus, quanto mais você orar, mais você vai conhecer quem você é de verdade, mais você vai querer buscá-lo. Nós temos tantos exemplos de pessoas que oraram. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra e falava, Deus, se tiver 50 justos, se tiver 45, se tiver 30, se tiver... Olha só! Persistindo em oração. Moisés intercedia pelo povo, um povo que murmurava, um povo que, meu Deus... Só Jesus na casa e Moisés lá. E Ana, que queria tanto ter um filho. E ela clamou, ela chorou a ponto do sacerdote ele olhar e pensar que ela estava embriagada. Como você tem se entregado à oração? Será que você tem aberto seu coração de verdade? Oração é uma mistura de orar e de agir. É você falar e se mover em sinceridade ao Senhor. É uma mistura de abrir o coração de verdade, sabe? Se movimente hoje. Fale com o Senhor, fala agora, começa a falar com Ele agora. Fala com Ele o que você está sentindo, o que você está pensando, dessa forma aí mesmo. Porque Ele entende, o que você não conseguir falar, o Espírito Santo vai falar por você. Mas comece a falar. Para de ignorar essa voz, para de, tentar fingir que não está escutando essa voz que tem te chamado para esse lugar. Talvez eu seja o quê? Centésima pessoa que esteja falando isso com você. Ore. Mas nós precisamos constantemente ser lembrados de que há um poder secreto na oração. Nós precisamos constantemente ser lembrados, porque nós temos uma tendência para até começar bem, mas com o decorrer do tempo e decaindo em oração. E quando a gente se vê, a gente já tá assim, fulano, ora pra mim. É errado você pedir pra fulano orar pra você? Não, mas você tá orando? Porque você não pode ser dependente da oração de alguém, no sentido de, fulano tá orando pra mim, então eu tô bem. Não. Ore. Se posicione em oração, se lembre que há um poder sobrenatural quando você ora. Eu não estou falando de você orar para você pedir, não, mas para você orar para você conhecer quem o Pai é e quem você é. Você entende que a oração te traz revelações de coisas que você não saberia se você não estivesse orando? Tem muitas das vezes que as pessoas chegam perto de nós e falam assim, nossa,
Mas como é que você sabe disso? Você fala uns negócios assim, como é que... Aí eu vou parar pra pensar assim, gente, eu também não sei. E aí depois eu lembro assim, mas com certeza foi o poder da oração, porque eu sei que eu mesmo não saberia. Mas quando eu oro e falo assim, Senhor, me dá a sabedoria que eu não sei, pra poder solucionar situações que eu não saberia solucionar, e eu começo a solucionar através da sabedoria que eu recebi, compreendeu? É a oração, é o meu Pai, é o poder da oração. Você entende que a oração, ela te fortalece, você sabe disso. Você sabe que quando você ora, você se vê ali constantemente firme, porque tem algo ali, sabe? Tem algo assim que te motiva, que te diz que você tá forte. Você se sente fraco quando você não tá orando. Você sabe que tem alguma coisa errada quando você não tá orando. Não ore para se sentir forte, mas ore porque você tem compreensão de que você precisa estar com seu Pai. Em todo tempo. Talvez você comece com 5 minutos. Depois você vai perceber que quando você menos esperar, você tá ali lavando a vasilha e tá orando, você tá fazendo a comida e tá orando. Sem querer, você tá orando. Sem perceber, você tá orando. Porque você vai sentir prazer no seu Pai. É sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse dia. Se você compreendeu essa mensagem, glória a Deus. Se não compreendeu, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai ministrar no seu coração e que você possa meditar nessa palavra e se posicionar em oração hoje. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário e que o Senhor possa continuar trabalhando na sua vida em nome de Jesus. Amém.